Hoje iremos falar sobre Carlos Drummond de Andrade, um resumo curto da sua biografia e focar nas suas obras que mais se destacaram no período da segunda geração modernista. Ele nasceu no dia 31 de outubro de 1902, em Itabira do Mato, interior de Minas Gerais. Foi um poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Drummond é o marco inicial da segunda geração modernista, a que se projetou a partir dos anos 30. Além de poesia, produziu livros infantis, contos e crônicas. Sua morte ocorreu em 17 de agosto de 1987, por infarto do miocárdio e insuficiência respiratória. Agora vamos falar das obras que foram publicadas entre 1930 e 1945, que é o período que se passa a segunda geração modernista e é o foco desse vídeo. Alguma Poesia foi publicado em 1930. É o primeiro livro de Drummond e reúne sua produção em verso desde 1925. Alguns de seus 49 poemas já haviam sido publicados anteriormente em revistas da época. O mais famoso deles, No Meio do Caminho, estreou em 1928 na revista de Antropofagia e provocou escândalos que hoje parecem inverossímeis. Drummond acompanhou atentamente a biografia de seu poema, selecionando e publicando mais tarde, em livro, as críticas e as tentativas de interpretação da imagem da pedra no meio do caminho. É impossível resumir a repercussão desse poema, que foi traduzido em muitas línguas e se tornou um símbolo não só da poesia de Drummond, mas de toda a fase heróica do modernismo. Através de seus poemas-piadas, Drummond faz um desabafo sobre sentimentos que o amarguram. Inspirado em sua própria vida, Carlos Drummond de Andrade analisa suas relações pessoais de acordo à sua perspectiva. O retrato dessas análises e lembranças podem ser encontrados nos poemas Infância, Família e Sexta, que fazem parte do livro. Sentimento do Mundo foi publicado pela primeira vez em 1940. É a terceira obra de Drummond e reúne 28 poemas. Neste livro, o poeta abraça de vez a poesia de cunho social, refletindo o momento de instabilidade e inquietação dos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Porém, a temática do eu, a terra natal, o indivíduo, a família, etc., muito presente nos seus livros anteriores, ainda aparecem com destaque em Sentimento do Mundo. Os poemas deste livro foram escritos entre 1935 e 1940, época em que o mundo tentava se recuperar da Primeira Guerra Mundial e enfrentava a ascensão de regimes totalitários. A Alemanha de Hitler, Franco na Espanha, Mussolini na Itália e o Estado Novo de Getúlio Vargas no Brasil. E dentro deste contexto histórico-social, o poeta individualista de Alguma Poesia e Brejo das Almas revê seu fazer poético e toma consciência do mundo, voltando-se para a experiência coletiva. Porém, mesmo o poeta estando mais preocupado em escrever poesia social, a temática do eu continua ocupando lugar de destaque em Sentimento do Mundo, mas dessa vez com uma pitada de ironia e com um sentimento mais universal. Assim, o eu não aparece mais como um indivíduo isolado, mas sim como alguém presente e conectado ao mundo. Aqui, o eu volta-se para assuntos mais universais, e este seria o sentimento novo da poesia drummondiana a partir de então. O já citado anteriormente Brejo das Almas foi publicado em 1934. E foi muitas vezes considerado pela crítica um livro à sombra do restante das aclamadas obras desse autor. Contudo, hoje este livro é de fundamental importância para que se possa acompanhar o desenvolvimento da obra drummondiana. A obra situa-se entre dois grandes livros do poeta, Alguma Poesia, que foi o livro de estreia dele, e Sentimento do Mundo, uma de suas obras mais festejadas. Nele não há o compromisso programático explícito com o modernismo, como em Alguma Poesia. Desaparecem os poemas-piadas, a necessidade de escandalizar. Parece ter havido maior preocupação na seleção dos textos. Tem-se um Drummond surrealista, o poeta que é antilírico e amargo ao falar do amor. Germina aqui também certa percepção política que seria marcante em livros posteriores. A Rosa do Povo
foi publicado em 1945. É o marco mais consistente desse momento da carreira de Drummond. Nele, o poeta dá forma literária ao compromisso ideológico assumido em sua vida pessoal. A coletânea é constituída por 55 poemas, que representam as principais linhas temáticas do poeta. Tais linhas foram definidas por ele mesmo, ao organizar uma coletânea de sua obra em 1962. Naquela ocasião, Drummond dividiu sua produção em 9 temas. O ponto de partida era o indivíduo, envolvendo a relação com a cidade natal e a família. O leque se amplia no contato com os amigos, com a sociedade e com experiências amorosas. Essa colocação no mundo se dá sempre na condição de poeta, razão pela qual a poesia se torna um tema fundamental, inclusive no que ela possa ter de inovação, na tentativa de expressar a perplexidade diante do mundo. Embora todos eles estejam representados em A Rosa do Povo, isso ocorre de forma irregular, já que as temáticas do indivíduo, da sociedade e da poesia aparecem de forma mais contundente. Essa circunstância conduz a uma conclusão geral sobre a obra. O livro traça uma relação entre o indivíduo e a sociedade, relação que ocorre por intermédio da poesia. A obra apresenta uma marca política profunda, sem cair necessariamente na exposição superficial de princípios ideológicos. Trata-se de uma obra voltada para o registro de um momento histórico preciso, mas que transcende esse momento, alcançando todas as épocas e lugares que ocorra a luta contra a opressão do indivíduo. Algumas curiosidades sobre o Carlos Drummond de Andrade é que a estátua dos poetas, localizada em Porto Alegre, além de O Pensador, no Rio de Janeiro, são homenagens ao grande escritor. O documentário O Poeta de Sete Faces, que é de 2002, retrata a vida e a obra de Drummond. Ele foi escrito e dirigido pelo cineasta brasileiro Paulo Thiago. Dentre os anos de 1988 e 1940, a imagem de Drummond esteve representada nas notas de 50 cruzados. E é isso, pessoal. Como visto, Carlos Drummond de Andrade foi um dos escritores mais importantes da literatura modernista brasileira. Sua escrita traz uma carga emocional grande com diversos temas que devem ser discutidos e refletidos até os dias atuais. Espero que tenham gostado e obrigado por assistir. E deixa o like aí, por favorzinho.